Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Em nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, que é uma escola do Evangelho, daqui de Nazaré, chegando até a sua casa, até a sua família, até o seu coração. Recordamos sempre que Deus nos educa, Ele caminha com o seu povo. O povo de Israel, também nos momentos difíceis, aqueles de infidelidade, Ele nos educa, traz seu povo para próximo a Ele. Este Deus que é louco de amor, que chegou ao mistério da encarnação, fazendo-se homem e dividiu, assim, a nossa condição humana. Continuamos, assim, a sua missão de educador, nesta humanidade de Deus, na encarnação de Jesus de Nazaré. Continua na sua igreja e nos seus discípulos. E hoje queremos recordar um educador de Deus, que continua com aquela educação de Deus, aquele amor de Deus, São João Bosco, que, no ano 1877, escreveu uma carta que falava de um sistema educativo chamado preventivo. E para falar do sistema preventivo de educação salesiana, temos aqui conosco um salesiano, Padre Tony Srende, libanês, educador na escola Jesus Adolescente de Nazaré. Padre Tony, seja bem-vindo. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Padre Tony, por ter aceitado prontamente em vir em nosso programa para falar deste personagem. Já falamos de Dom Bosco em nosso programa uma outra vez e hoje queremos falar deste sistema educativo. Obrigado, Padre Tony. Saudamos hoje nossas cantoras. São duas mulheres belíssimas consagradas. Uma é a Paula de Fone e a outra, Milena, que são missionárias da comunidade Shalom, aqui em Nazaré. Saudamos também Padre Anísio, que nos trará os pedidos de oração de todos aqueles que nos acompanham. Obrigado, Padre Anísio. Sinta-se em casa, em nosso programa. Afinal, o senhor foi um dos idealizadores do programa Em Casa com a Sagrada Família. Vou apresentar um pouco, porque Padre Anísio está sempre atrás das câmeras. Padre Anísio é franciscano, brasileiro, missionário na Terra Santa. Sim, padre. São Paulo, interior de São Paulo, Borborema. Belíssimo. Obrigado, Padre Anísio. Voltamos ao Padre Tony. Padre Tony, estamos aqui no lugar da vocação, porque aqui em Nazaré é o lugar do Sim de Maria. O senhor é do Líbano, missionário aqui. Como nasceu a sua vocação salesiana? Nasceu há 30 anos atrás. Me sinto ainda jovem, com um pouco mais de 50 anos. Há 30 anos, senti um chamado. Minha família morava perto de uma casa salesiana em Hossun, na cidade de Isbeli, no centro do Líbano. E desde pequeno eu ia ao oratório salesiano, frequentava a escola salesiana. Toda a minha família, meu bairro, íamos, só tínhamos os salesianos, que dirigiam a paróquia, a escola, etc. O tio de minha mãe, Padre Joseph Dakar, ofereceu um terreno a eles e assim eles construíram ali. Portanto, posso dizer que somos de raiz salesiana. Quando estava na Universidade do Líbano, em Beirute, eu senti um pouco a vocação. Éramos 3 jovens que fomos a 2 ou 3 conventos maronitas, pequenos irmãos de Jesus, procurando minha vocação. Mas sempre Dom Bosco me atraía. Não conhecia muito Dom Bosco, mas conhecia os salesianos, que com muito amor viviam o espírito de Dom Bosco
e nos transmitiam sua vida. Assim nasceu minha vocação, graças também à minha mãe e meu pai que me deram a sua bênção. Obrigado, Padre Tony. Eu também sou um ex-aluno salesiano e todas as vezes que eu visito a casa salesiana aqui em Nazaré, me sinto em casa, porque a minha vocação nasceu num ambiente salesiano. Sou, de fato, franciscano, mas digo sempre, sou franciscano com o coração salesiano. Eu fui aluno em São Paulo, no Liceu Coração de Jesus, em São Paulo, e ali, Padre Tony, eu conheci o sistema educativo salesiano, que é muito bom e uma riqueza para a igreja. Em que consiste o sistema preventivo? O sistema preventivo é composto por 3 pilares: a razão, bondade e religião. A razão, pois você deve entrar em contato com os jovens, levando em conta a idade de cada um. Se é uma criança, deve-se fazer como uma criança. Se é jovem, deve pensar como um jovem. Se é um adulto, deve fazer-se como ele. O amor, este é o ponto mais importante, porque se não existe amor, não podemos educar. E depois, a religião. Em todo o mundo salesiano, nas nossas escolas, nos centros, não existe somente cristãos, mas também outras religiões. Religiões de todo o mundo, da Índia à América, até do Brasil e também da Rússia. Portanto, respeitamos todas as religiões. Era isto que Dom Bosco queria transmitir, seja Jesus para os jovens e os jovens para Jesus. Jesus veio para todos, não somente para os cristãos. Belo isso, porque isto é o mistério da encarnação. Deus que se faz homem, se faz adolescente, que cresce. É muito, muito bonito. A casa salesiana de vocês se chama Jesus Adolescente. Sim, esta casa está sob uma colina e de lá é possível ver toda a Nazaré, a única igreja que traz o nome Jesus Adolescente. Um grupo que veio do Brasil, 2 meses atrás, disseram que no Brasil existe uma outra igreja que traz o nome Jesus Adolescente. Portanto, são 2. Pode ser que exista uma terceira. Jesus Adolescente é nosso protetor, assim como Dom Bosco também é o nosso protetor. E Jesus nos ensina, como dizia o Evangelho, ele crescia em santidade, em estatura e graça. Procuramos levar esta ideia, fazer com que os jovens compreendam como crescer na santidade, no amor e na graça. Dom Bosco dizia sobre o sistema preventivo: a santidade consiste em ser alegre, acima de tudo, mas também fazer o dever de cada dia. Isto é santidade. Belo, porque doçura e firmeza. Como dizia São Francisco de Sales, não? Que Dom Bosco levou como exemplo a doçura de São Francisco de Sales. De fato, nós nos chamamos salesianos devido a São Francisco de Sales, bispo de Gênova, bispo de Genebra, que Dom Bosco o acolhe como protetor. De fato, o trabalho educativo com os jovens exige de nós um amor, uma doçura. Contudo, aquilo que os jovens fazem com toda a sua confusão, devemos respeitá-los, dar amor, acolhê-los, compreendê-los, educá-los, ajudá-los com uma palavra. Belo, doçura e firmeza, verdadeiramente muito bonito. Eu penso que para os pais e educadores é muito importante. E eu gosto muito de uma frase de Dom Bosco. Eu fui formador na vida religiosa e ainda sou educador com os nossos jovens freis no seminário, na Universidade de Filosofia. Eu gosto muito de uma frase de Dom Bosco que entrou no meu coração.
estude e faça-se amar. É muito bonita esta frase do sistema preventivo, não? Um dom salesiano, como o senhor. Antes de tudo, quero dizer que é preciso muito para ser como um Dom Bosco, mas quando Deus chama alguém e trabalha no seu coração, esta é a graça que o Senhor dá a todos os salesianos. Penso que o exemplo de Dom Bosco deve estar sempre à nossa frente em cada momento da educação. E isto nos faz entender como Dom Bosco conseguia chegar ao coração dos jovens e fez aquilo que todo o mundo conheceu, graças aos salesianos. Este método: estude e faça-se amar. Faça de tudo para ser amado, para ser compreendido e ser acolhido pelos jovens. Dom Bosco, antes de convidá-los para ir à igreja, para rezar, ele ia jogar com eles, brincava com eles. E quando eles se cansavam, ele dizia: "O que vocês acham de irmos rezar um pouco?" Este é o método que Dom Bosco usava. Graças a Deus, Nossa Senhora, ela esteve sempre junto com ele, desde o primeiro momento até o fim de sua vida. Nós, hoje, temos Nossa Senhora que nos encoraja e nos dá força. Sem ela, nada podemos fazer. Gostaria de partilhar algo do nosso grande santo, São João Paulo II. Nós fizemos o noviciado em Roma. Antes, fazíamos aqui na inspetoria da província do Oriente Médio, no Líbano. Mas depois, com a guerra, fomos transferidos para a Itália. E lá tivemos um encontro com Sua Santidade. Já havíamos estudado sobre ele na teologia, o conhecemos. Ele nos disse uma frase: "Eu sou Papa, mas se em cada manhã eu não rezar para Nossa Senhora e não me esforçar para fazer bem o meu trabalho, posso perder minha vocação." Ele nos disse isto para nos encorajar a amar verdadeiramente Nossa Senhora. Ele nos queria muito bem, este grande Papa e grande Santo. Neste ano em que eu e meus irmãos salesianos conhecemos João Paulo II, e verdadeiramente um grande exemplo para nós, um outro Dom Bosco. Que belo! Em oração agora, queremos lembrar todos aqueles que nos seguem e enviam pedidos de oração. Hoje pedindo a intercessão da Sagrada Família de Nazaré e também de Dom Bosco e São João Paulo II. Padre Anísio, quais são os irmãos e irmãs que nos escrevem? Temos aqui 2 pedidos de 2 mulheres que nos pedem oração. A primeira é Maria do Castelo Moraes, de Portugal, Coruche. Olá, Padre. Estou passando por um momento difícil. Peço orações pela minha família, que precisa muito. Peço também pela família de minha amiga Rosa, especialmente pela sua filha e pelo seu neto. Sei que são muitos os pedidos que chegam até vocês, mas creio que neste lugar especial do sim de Nossa Senhora, ela me escutará. Este é o pedido de Maria Castelo de Moraes, de Portugal. O segundo pedido de oração é de Maria Aparecida Margarete, do Brasil. Padre, peço oração pelo Brasil, por todos os que estão desempregados e por todos os doentes, pelas almas do purgatório, por toda a minha família, por mim e pelo meu irmão, para que possamos comprar a nossa casa própria. São esses os 2 pedidos de oração por hoje, e todos os pedidos de oração podem ser enviados para nosso e-mail sagradafamilia@cançãonova.com, ou também visitando nossa página do Facebook. Obrigado, Padre Anísio. E nós
como nos lembrou o Padre Tony, Dom Bosco era devoto da Virgem Santíssima. E ele confiou toda a família salesiana à Nossa Senhora Auxiliadora. E pedimos às nossas cantoras que nos ajudem a rezar, rezando por todos aqueles que nos pediram orações, mas hoje, de maneira especial, pela família salesiana e também por todos os educadores. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, sempre estar. Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo, sempre estar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Padre Tony, pai, mestre e amigo. Isto, Dom Bosco, no seu sistema, procurou sempre ser, como o Senhor nos disse, com amor, e sendo próximo. Dom Bosco falava muito do ambiente, não, Padre Tony, do ambiente. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta um pouco inquietante. Hoje, nos tempos de hoje, o ambiente, com tantas realidades diferentes, como o relativismo, sociedade líquida, sociedade frágil e fraca, como diante de tantas realidades de ambiente, educar dentro do sistema preventivo de Dom Bosco, pois muitas vezes não são ambientes para os jovens. Gostaria de acrescentar a indiferença que se encontra no meio dos jovens. Uma indiferença a tudo. Não querem fazer nada. Então, o que devemos fazer hoje? Uma vez, quando Dom Bosco tinha mais ou menos 70 anos, ele viu um jovem que tinha tarefas de matemática, mas não sabia resolver. Então, Dom Bosco lhe disse: "Sabe de uma coisa? Eu amo muito a matemática." E ele ficou com aquele jovem por 2 a 3 horas estudando matemática. Estava cansado e doente, mas isto que é amor de pai que se aproxima dos seus filhos. Hoje, para educarmos, devemos estar próximos, devemos ser verdadeiros pais. Eu posso dizer que a educação começa já na família, mas algumas vezes encontramos em nossas escolas e oratórios muitos jovens que possuem famílias que não são unidas. Então, devemos ser este pai, esta mãe, e nisto Dom Bosco foi um grande exemplo. Hoje, dentro de cada moça, de cada rapaz, tem algo que devemos fazer vir para fora. Devemos procurar ajudar os jovens a serem livres, a se libertarem de todos esses problemas da sociedade para poderem se expressar. Por isso, precisamos rezar pelas vocações, porque muitos sentem um chamado vocacional, mas precisam de um mestre, de um diretor espiritual, precisam de um pai, de uma mãe que lhes ajude. Este é o papel que todas as famílias devem fazer todos os dias. Belo Padre Tony, porque o Papa Francisco, no encerramento do ano da vida consagrada, disse que o consagrado é aquele que se aproxima.
E, verdadeiramente, Dom Bosco era muito próximo, muito próximo. Podemos dizer aos pais e educadores que, se querem ser verdadeiros pais e educadores, sejam próximos de seus filhos. Algumas vezes eu encontro jovens que me dizem: minha mãe está sempre no cabeleireiro, meu pai está sempre trabalhando, minha mãe está sempre com as amigas, e quando eu preciso não está. E, falando do sistema preventivo de Dom Bosco, é necessário aproximar-se, estar com os jovens. A proximidade, viver o amor, amar esta pessoa. Nós, em nossas escolas, temos tantas pessoas debilitadas, tantas pessoas que têm problemas familiares. Como disse, precisamos nos aproximar delas. Nossa equipe, aqueles que nos ajudam, nós temos pessoas como animadores, mestres, professores. Eles conhecem o sistema preventivo de Dom Bosco, procuram conversar com os jovens, amá-los, respeitá-los naquilo que fazem, educando, sendo próximo a ele com amor, ajudando a sair daquilo que estão vivendo e não conseguem. No primeiro encontro de Dom Bosco com Bartolomeu Guarelli, ele perguntou: o que você sabe fazer? No final da conversa, ele disse a Dom Bosco: só sei assoviar. Então, Dom Bosco disse: tá bom, assovie. E assim começou. Naquilo que os jovens sabem fazer, nós estaremos próximos a eles. Belo, porque eu penso que as pessoas que nos acompanham, pais, educadores, eles devem estar se perguntando: o que fazer com os filhos que são difíceis, rebeldes, aqueles mais rebeldes? Meu filho não quer estudar, não quer aprender uma profissão. Meu filho está em perigo por causa das drogas, das más companhias. Vocês em casa, agora prestem atenção, pois Padre Tony nos falará como proceder com os jovens rebeldes, que eram os preferidos de Dom Bosco. Antes de tudo, não os castiguem, não os ameacem. Ou você faz isto, ou se não... Não, nada de castigos. Acima de tudo, amor. Dar amor. Depois, quando este jovem se aproxima, conhecer a causa do problema. De fato, Dom Bosco ia nas prisões, visitando os jovens que ali estavam e se perguntava: por que foram presos? Soube que faltou amor, afeto, faltou proximidade. Então, Dom Bosco sempre dizia a seus filhos, a nós, salesianos: acima de tudo, amem os jovens. Dizia às famílias de não os castigarem, de amar. E foi isto que o levou a escrever o sistema preventivo. Prevenir. Se sabemos que num determinado lugar é um lugar problemático, procuramos prevenir. Prevenir também nas nossas escolas, que existem pequenos regulamentos. Olha, deve-se fazer assim, ok? Mas se alguma vez você errar, dizemos-lhes: fique mais atento. Isto acontece, você erra, cai. Isto é o sistema preventivo. Prevenir antes que o mal aconteça. Antes das drogas, prevenir que alguém esteja com jovens maldosos, más companhias, e devemos prevenir sobre estes também. Estar atento. Este é o papel dos pais. Devem sempre perguntar aos filhos: onde você foi? Como é possível, nos dias de hoje, um jovem de 16 anos voltar para casa às 2 da manhã? Alguns pais dizem: padre, nós não podemos dizer nada. Mas como? Devem perguntar, devem dizer, devem se aproximar e perguntar: aonde você foi? O que você fez? Posso te ajudar? Devemos ser amigos de nossos filhos. Obrigado, Padre Tony. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu penso que ainda o convidaremos outras vezes para falar deste tema tão importante. E queremos consagrar todas as famílias, em especial os jovens, os educadores, os pais que sabem do desafio de educar. Queremos consagrar todos à Sagrada Família de Nazaré, dizendo: Pai amoroso, que
Dom Bosco amou com força do seu coração. Dai-nos a capacidade de amar com o seu coração. Ajuda-nos a entender que amar os jovens quer dizer aceitá-los como eles são, gastar tempo com eles, partilhar os mesmos gostos, o mesmo tempo, demonstrar confiança nas suas capacidades, tolerar aquilo que é passageiro e ocasional, perdoar silenciosamente aquilo que é involuntário, fruto da espontaneidade ou imaturidade. Somente assim poderemos educar os jovens e sermos sinais do teu amor previdente. Amém. Obrigado, Padre Tony. Obrigado a vocês. E peço ao Senhor que juntos possamos dar a bênção a todos aqueles que nos acompanham. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Esperamos todos vocês, hoje com a oração do Padre Tony, neste lugar de oração, nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, na próxima semana.